Pode ficar à vontade. Vou deixar o professor Valdeci aqui, que já está mais calmo. Oi. Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por meio da Escola Judicial, Biblioteca, promove hoje, dia 18 de abril de 2004, no âmbito do Leis e Letras, a palestra de lançamento da obra A Ética Tecendo a Cultura e o Conhecimento, da servidora do TRT da Terceira Região, Alexandra Moreira de Castro. Os participantes deverão registrar a frequência por meio de assinatura em lista de presença. Compõe a mesa Sua Excelência, o Juiz do Trabalho e coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT-MG, Dr. Kleber Lúcio de Almeida. Sua Excelência, o Juiz do Trabalho do TRT-MG e professor da Faculdade Batista de Minas Gerais, Dr. Washington Timóteo Teixeira Neto. Sua Excelência, o Juiz do Trabalho do TRT-MG, Dr. Gesser Gonçalves Pacheco. Alexandra Moreira de Castro, autora do livro e servidora deste tribunal. Bruna Pinto Coelho, diretora da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Laurici Wagner Gomes, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Para a abertura, convidamos o Juiz do Trabalho e coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT-MG, Dr. Kleber Lúcio de Almeida. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa da Alexandra Moreira de Castro, que o tribunal tem, a Escola Judicial tem o prazer de receber para o lançamento dessa obra, que certamente é rica em possibilidades. Até onde eu li, eu já quero que ela venha para a escola, para vocês terem uma ideia do impacto, né, imediato da obra. Gostaria de parabenizar pela obra. E é um estudo interessantíssimo, que é uma discussão sobre qual a diferença entre ética e moral, né, que desde tempos imemoriais isso é discutido, então certamente exige uma coragem para enfrentar uma questão filosófica tão profunda. Mas a escola se sente honrada, né, com a presença da Alexandra. Recebemos já um exemplar que será exposto na biblioteca, né? Nós temos sempre, divulgamos as obras que são lançadas aqui, não só para convidar para o evento, como também colocar em exposição lá na biblioteca, uma forma de valorizar aqueles que se preocupam, não só com a ética, mas com a cultura e com o conhecimento, né? Sem ética, sem cultura e conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. Parabéns pela obra. Fico honrado, inclusive, fazer parte dessa mesa. Vou ler com cuidado. A Márcia já disse que eu já posso levar para casa e só vou devolver depois que eu terminar de ler, não é isso? Nós já combinamos, né? Eu vou ler em primeira mão, viu? Depois ligo para você, para a gente conversar a respeito, que eu gostaria muito de discutir essas questões com você, na condição tanto de magistrado como também de professor. Me interessei muito pela a sua escrita fácil, ela se desenvolve de uma forma esplêndida. Parabéns. Eu só peço desculpa por ter que me ausentar, porque nós temos um outro evento da escola, que
vai ser realizado na Faculdade Dom Helder. E eu faço parte da organização e os responsáveis pediram que nós chegássemos mais cedo para exatamente organizar o evento. Até às 14 horas tinha 455 pessoas inscritas, então vão ter que preparar o ambiente para receber essa turma. A chuva ainda está complicando um pouco, né? Vamos ter que combinar lá, ver se as pessoas têm acesso ao estacionamento, para evitar parar na rua e entrar em chuva. Mas, Alessandra, sinta-se em casa, viu? A escola está de portas abertas para você. As próximas obras, fique à vontade, né? Será um prazer lançá-las. Né? Alguém perguntou se você vai fazer o doutorado, né? Doutorado é quase uma consequência natural do mestrado. A gente termina, e quando termina o mestrado, eu falo, nossa, eu poderia ter pensado nisso, eu poderia, quem sabe se... Né? Seja bem-vinda. Eu dou aula lá na PUC, se quiser fazer um doutorado na PUC, já fica o convite. Você não terá problema com línguas, porque tradução bem tranquila, e hoje já se admite, depois de uma série de brigas nossas, o espanhol, porque nós estamos falando tanto em integração latino-americana, e só exigimos francês, inglês, alemão, italiano, e não espanhol. Mas qual que é a lógica disso? Mas hoje isso foi alterado, você será bem-vinda lá, se quiser fazer conosco o doutorado. Então, mais uma vez, parabéns pela obra. Já está emprestada, né, Márcio? Vou levar para ler no final de semana, e depois te ligo para a gente conversar. Se você quer vir para a escola, vou conversar com o seu chefe, tá? Pedagoga, escritora, vai enriquecer os nossos quadros, com certeza. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Cumprimento parece que é a sua mãe, não é isso? A mãe, né? Parabéns pela filha. A vitória dos filhos é sempre a vitória da mãe, concorda? Qualquer problema da filha é um problema do pai, mas mãe é mãe. Né? Isso eu ouço todo dia lá em casa. Nossa, os defeitos são sempre do pai, agora a coisa bonita é a mãe. Parabéns, viu? A menina brilhante. Mas, então, eu peço desculpa por ter que me ausentar por causa desse compromisso, mas certamente será uma tarde muito agradável. Parabéns. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer a Alexandra pelo convite, pela gentileza do convite. Trabalhamos juntos ao longo do ano passado, né, com uma regularidade, e eu pude presenciar o carisma, a atenção e a dedicação que a Alexandra tem com os assuntos, tanto do trabalho e depois, lendo a obra, com a pesquisa também. Né, uma obra que me surpreendeu, o cuidado dela de se propor a fazer uma investigação tão meticulosa como foi feita, em torno do tema da ética, nos cursos de pedagogia, o que mostra não só um olhar para o que se tem até o momento, para o passado, mas um olhar também pensando no futuro, né, já que a pedagogia... quem se forma pedagogo está formando o cidadão do futuro, né? A turma que vai seguir adiante no nosso país. Então, o momento hoje que a escola proporciona, a escola do TRT, e o Kleber, infelizmente, já teve que se retirar, mas agradecer à escola também por nos permitir esse espaço, né, de conversa, de diálogo e de discussão científica, enfim, possibilitando um momento de celebração, é claro, um momento importante para a Alexandra, mas é um momento importante para a escola, um momento importante para a família, um momento importante para a sociedade como um todo, especialmente na sua obra, Alexandra, que realmente o assunto é encantador. Do jeito que você abordou, o assunto é extremamente encantador, né? É interessante... Um breve comentário da minha experiência com a sua obra. Eu já te antecipei aqui, enquanto a gente aguardava.
é que eu já comecei a obra querendo ir para o capítulo final, já que era do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E eu fiquei pensando como que você faria esse link. De fato, enfim, é extremamente agradável a leitura. Parabéns mais uma vez. É uma reflexão que se propõe não só no ambiente acadêmico, mas para os cidadãos como um todo, né? A ética e os exemplos que nós temos na obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do jeito que está colocado na obra, que eu recomendo muitíssimo a leitura, né? Realmente elogiável e memorável. O nosso encaminhamento aqui, a princípio, eu vou depois passar a palavra para cada um dos integrantes da mesa e deixar, ao final, se quiserem, fazer algumas perguntas, né? Acho que a Alexandra vai estar à disposição aí para alguns questionamentos. Então, a Alexandra, nossa autora, ela é mestra em Educação pela Faculdade de Educação, no ano de 2021, da Universidade do Estado de Minas Gerais, na linha de pesquisa Culturas, Memórias e Linguagens em Processos Educativos. Ela é também graduada em Pedagogia pela UFMG, em 97, e em Direito também pela UFMG, em 2002. E, atualmente, está à disposição aqui no TRT, né, na 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Nós estamos acompanhados também do professor Laurici Wagner Gomes, integrante da banca de defesa de dissertação, que a Alexandra defendeu e deu origem ao livro que estamos celebrando na data de hoje. O professor Laurici é doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, docente na Faculdade de Educação da UENG e no mestrado também da UENG, no programa de pós-graduação em Educação, né, da UENG. Estamos também acompanhados da Bruna Fará Pinto Coelho, diretora da 5ª Vara do Trabalho, graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E acompanhados também do colega e juiz titular da 5ª Vara do Trabalho, Gesser Gonçalves Pacheco, nosso ex-presidente da AMATRA, da Associação dos Magistrados, daqui da 3ª Região. Enfim, me apresentar também, acho que ninguém me apresentou, eu sou o Washington, então, Timóteo Teixeira Neto, juiz de trabalho substituto aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, professor da Faculdade Batista de Minas Gerais e atualmente mestrando em Direito pela UFMG. Desde que retornei à academia, eu fiquei 20 anos distante, Alexandre, eu posso me dizer que eu voltei a me apaixonar pela pesquisa. E a sua obra me deu ainda mais um gás para prosseguir na minha empreitada, né, na empreitada científica da pós-graduação. Bom, então, seguindo a nossa programação aqui, eu passo agora a palavra para a nossa autora, Alexandra Moreira de Castro. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Agradeço de viva voz a oportunidade que a Escola Judicial me proporcionou. Agradeço em seu nome, Márcia. É uma alegria. Queria contar um pouquinho para vocês de quem eu sou. Eu sou uma filha de um casal que teve 3 meninas. Mamãe é artesã, papai taxista. Eu estudei a vida toda em escolas públicas. Dr. Washington já contou que eu fiz faculdade de Pedagogia e de Direito pela UFMG, mestrado na UENG.
queria dividir com vocês que eu fui aprovada no primeiro concurso público quando eu tinha 18 anos, onde eu conheci meu marido, Cláudio. Queria dividir com vocês que, à semelhança de todos nós que aqui estamos, a minha vida ela foi e é marcada por várias pessoas. E a obra, ela também é um retrato das pessoas que dividiram a intimidade comigo ou que partilharam um dia, um momento muito especial que eu gravei. Deixa eu ver o que mais que eu quero dividir com vocês. Que eu sou atuante numa casa espírita. Nessa casa espírita, eu desenvolvo o meu lado de pedagoga, porque é lá que eu tenho a oportunidade de trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, seminários, palestras. E é no TRT que eu desenvolvo o meu lado do direito. Queria dividir com vocês que, para mim, o tribunal, como eu chamo, quando eu falo com Cláudio, deu a hora, eu vou para o tribunal. Quando eu falo para a mamãe, hoje eu estou presencial no tribunal, eu nunca falo que eu estou presencial na quinta vara, eu falo que eu estou no tribunal. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, para mim, é uma instituição muito importante que eu chamo de a Casa Judicial do Mundo do Trabalho. Mundo este que todos nós pertencemos, porque ou somos trabalhadores ou somos aqueles que oportunizam o trabalho. Então, eu queria deixar também registrado, de viva voz, o quão o tribunal é importante para mim. Para mim. Já são mais de 20 anos nesta casa. E queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Cada um que eu convidei para compor a mesa é muito especial para mim. E eu estou entre doutores. Eu me sinto privilegiada. Doutor em filosofia. E, ao transformar a dissertação em livro, eu me recordei, mais uma vez, do quanto que eu gosto de filosofia, professor. O Cláudio disse para mim que as minhas perguntas não terminam, que eu quero saber o motivo e o porquê de tudo. É uma honra o senhor estar aqui comigo hoje. Bruna, você me é muito, 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 muito querida. Em meu coração, você é muito mais do que a minha chefe, você é minha amiga. E marido, em casa, Cláudio é o nome do meu marido, chama você de a minha chefe preferida. Né? A minha chefe preferida. Para você, eu desejo tudo de bom. Doutor Washington, olha a dificuldade que eu tenho, né, de chamar o Washington. Doutor Washington, partilhamos o trabalho na Casa Judicial do Trabalho em meio virtual, que trouxe para nós uma possibilidade de serviço com muita eficiência. E aí eu fiquei pensando, quando estava vindo para cá, pensando em voz alta com o Cláudio, o que eu vou dizer do Dr. Washington? Obrigada. Pelos momentos de aprendizado. O senhor é disparado a pessoa mais educada que eu conheço. E não me parece que é um ser educado de maneira obrigatória, é o seu jeito. Muito obrigada. E é professor
e é juiz. Estou muito metida. Muito obrigada. E do Dr. Gesser? O que eu vou dizer? O Dr. Gesser chegou lá na Quinta Vara num dia 1º de abril de 2019. 1º de abril. Chegou, para o meu olhar, num primeiro momento, assim, sério? Esse homem grande com quem eu iria trabalhar na sala de audiência. Convidou todos nós presentes para uma reunião, disse como gostava que o trabalho fosse realizado, e lá no finalzinho falou: hoje é meu aniversário. E não é 1º de abril? Aí eu pensei, quem é esse homem? Quem é esse homem? Como juiz do trabalho, Dr. Gesser é aquela figura que, de repente, faz uma pergunta no meio da instrução e eu penso assim, o que ele quer? Que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Aí conversa mais um pouquinho, conversa mais um tiquinho, e aí eu, tá, entendi o que ele está querendo. Com o Dr. Gesser, eu aprendi que o trabalho pode ser extremamente prazeroso, agradável, leve, sorridente. Julgo que nos tornamos amigos e me sinto muito honrada porque o senhor aceitou o meu convite de estar aqui. Então, a ética tecendo a cultura e o conhecimento. Diferente de obras adultas, o livro, antes de cada capítulo, ele tem um desenho. Um amigo meu, quem fez esses desenhos? Ele se chama Arlen Siqueira. Aí, professor Laurici, ele me perguntou assim, quando eu pedi os desenhos, mas pode isso? Eu posso fazer desenho? Eu não achei lugar nenhum que proíba, eu disse para o Arlen. Ele, mas não é comum, porque eu pedi, num primeiro momento, os desenhos para a dissertação. E ele não queria fazer nada errado. Eu falei, mas não tem nada errado no meu pedido. Então, ele fez 9 desenhos. Eu vou partilhar com vocês. Espera aí. Vamos trocar de lugar? Minha cola. Obrigada. Eu vou pular uns slides que eu pensei para a apresentação. Vou pular isso. O professor Miguel chegou. Ei, professor Miguel. Quero. Passo. Bom, estamos recebendo agora o professor José de Souza Miguel Lopes, a quem eu queria convidar para compor a nossa mesa. Enquanto ele chega, eu acho que vou falar. Deixa eu só, então, apresentá-lo, que tem um currículo extenso aqui, até bom que a gente vai apresentando o nosso professor José de Souza Miguel Lopes, orientador da nossa Alexandra e autor do prefácio da obra que está sendo lançada. É doutor em História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Lisboa, em 2013. Atualmente é professor no mestrado em Educação na Universidade do Estado de Minas Gerais e autor do blog Navegações nas Fronteiras do Pensamento. Seja bem-vindo, professor José de Souza Miguel Lopes, ou professor Miguel, né, como a Alexandra o está chamando.
Choveu muito. É para eu falar? Sim, um minuto. Eu julgo que eu disse palavras amorosas para vocês 4. Aí, as palavras amorosas que eu tenho, Miguel, para o senhor, não são diferentes das palavras que eu já disse, presencial ou virtual. O senhor é o meu amigo predileto. Amigo predileto, cabeção. Contar. Primeiro dia de aula do mestrado. Aí o professor Miguel está me olhando assim. Eu sentadinha, sentávamos em roda. E o professor Miguel me perguntou, sabe quem é o seu orientador? Não, professor, não sei. É ele. Sou eu. Depois eu vou explicar para você por que eu escolhi você. Eu descobri que o senhor não me contou até hoje. Obrigado. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pelo atraso, mas fiquei 50 minutos à espera de um táxi. Aprendi que nos dias de chuva você tem que pedir com 2 horas de antecedência um táxi, senão não tem jeito. As minhas desculpas. Não sei se as pessoas a quem me vou dirigir realmente se encontram aqui, porque eu não tive condição de me preparar previamente, mas estou-me dirigindo ao excelentíssimo senhor Washington Timóteo Teixeira Neto, à excelentíssima senhora Bruna Fará Pinto Coelho, diretora da Quinta Vara, ao excelentíssimo senhor Gésser Gonçalves Pacheco, ao meu prezado colega Laurici Wagner Gomes e à queridíssima Alexandra, minha ex-aluna e ex-orientanda do mestrado em Educação da UENG, e ao público que nos assiste. Eu senti-me muito honrado em prefaciar o livro da Alexandra, que conheci na universidade como aluna muito empenhada, participativa, questionadora, procurando sempre ter uma atitude de buscar o aprendizado como fonte inesgotável para o processo de reflexão sobre o mundo e sobre a vida. A sua trajetória académica levou-a a transitar por vários campos do saber, como a pedagogia e o direito, mais especificamente o direito ao trabalho. Mas sua trajetória social é ainda mais diversificada e significativa, revelando sua forma de olhar o mundo, de olhar o outro, o diferente, quantas vezes aquele que se encontra silenciado na sociedade e, por conta disso, vivendo em condições sociais precárias. Ela dirige suas energias para os despossuídos da vida, edificando no interior do seu ser comportamentos de solidariedade. Durante mais de 20 anos, a Alexandra teve uma atuação pedagógica fora do âmbito escolar tradicional, prestando serviços voluntários semanais, acompanhamento escolar pedagógico de crianças carentes, elaboração e condução de vários eventos de estudos, dinâmicas para jovens e adultos, trabalhos relacionados à criação de cursos de liderança, de aprimoramento de expositores, de capacitação de trabalhadores, etc. Criação de mesas redondas, seminários, encontros, com o objetivo de discussão em torno de temáticas voltadas para a vida em sociedade. Fica claro que a pedagogia e o direito, a teoria e a prática, sempre se entrelaçaram em sua vida.
embora esse entrelaçamento fosse permeado por lacunas, dúvidas, questionamentos sobre os mecanismos que possibilitassem um efetivo e coerente modo de estar no mundo. Então não é surpreendente que, ao retornar à academia, a Alexandra transportasse consigo o que tinha incorporado na sua trajetória como ser humano, com seus dilemas próprios e alheios, que envolvem os valores que regem a vida em sociedade e na qual a ética foi uma componente relevante do seu viver. Suas indagações iniciais estavam ligadas à questão do tipo de diálogo que se tem efetivado de forma cabal, ou não, entre a educação e a ética. Mais concretamente, ao modo como se configurava esse diálogo nos cursos de pedagogia. Assim, a componente ética passa a ser cada vez mais aprofundada com seu estudo e pesquisa realizado no mestrado em Educação na UENG. E se torna mais desafiadora, pois suas reflexões ocorrem em tempos pandémicos. No seu estudo, a Alexandra entra em contacto com autores de variados campos do saber, como Bauman, Teresinha Rios, Durkheim, Bourdieu, Piaget, Vygotsky, Freud, Paulo Freire, Foucault, que lhe permitem delinear com mais clareza seu objeto de pesquisa, que consistiu em descrever e analisar as contribuições da ética na formação do pedagogo, ou pedagoga. Para o efeito, a Alexandra se propôs analisar qual é o objetivo da matéria quando ela se faz presente na disciplina ética da matriz curricular dos cursos de pedagogia. Isso implicou que tivesse de lançar mão da investigação das ementas, planos de ensino, bem como do projeto pedagógico da instituição de ensino superior, quando ausente a disciplina ética. Propôs-se também a verificar como os valores éticos, que devem orientar os saberes e as práticas do pedagogo em formação, estão presentes na matriz curricular do curso. Em decorrência, investigou se os pedagogos em formação julgavam importante a presença da disciplina de ética, autónoma na formação académica, considerando o seu papel como protagonista no multiverso cultural. A Alexandra fez uma minuciosa revisão da literatura, consultando o banco de dados de numerosas instituições. Trabalhou alguns temas correlatos com a ética, como é o caso dos direitos humanos, género, raça, a formação docente, sobretudo em tempos de pandemia, a presença da disciplina de ética nas instituições de ensino superior, a pesquisa com os alunos e as alunas da FAI UENG. Com elevada criatividade, recorreu à literatura, colocando-a em diálogo com a educação e com a ética. Para isso, ela busca no escritor Monteiro Lobato e na sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, um exemplo prático de trabalho com os princípios éticos. A ética é um conceito muito desafiador e vários campos do saber se têm debruçado sobre ela e seus sentidos. Quando se fala em ética, é necessário imaginar-se com múltiplos papéis. Ser humano, profissional e cidadão do mundo. O que fazemos não afeta uma rua, mas o planeta. Temos de pensar nos nossos direitos, mas também nas responsabilidades. O mais difícil com relação à ética é fazer a coisa certa, mesmo quando essa atitude não atende aos nossos interesses. Pessoas que têm atitudes éticas merecem respeito. O problema é que muitas vezes respeitamos alguém só pelo dinheiro ou pela fama. O mundo certamente seria melhor se dirigíssemos nosso respeito às pessoas extremamente éticas. A ética também busca a identificação de comportamentos adequados, mas não na intimidade da consciência particular de cada um, e sim no coletivo, no debate, na discussão, na argumentação. Ética é a inteligência compartilhada a serviço da convivência. É resultado da intervenção da inteligência coletiva com vistas a limitar a conduta de cada um, visando proteger o bem maior, que é a convivência sadia e harmónica entre todos.
A ética é relativa à sociedade que se vive e se fundamenta num ponto de vista universal, o que não significa que um juízo ético particular deva ser universalmente aplicável. Portanto, a ética é um produto da vida social que tem a função de promover valores comuns aos membros da sociedade e exige que extrapolemos o eu e o você e cheguemos a propósitos universais. Por esta razão é que a ética busca a identificação de comportamentos adequados, mas não na intimidade da consciência particular de cada um, e sim no coletivo, no debate, na discussão, na argumentação. Podemos facilmente observar o fracasso de uma ética exclusivamente baseada na razão, no fato de não ser capaz de premiar as grandes escolhas das políticas mundiais, nem mesmo de informar a ação individual. De fato, não existe um bem absoluto, porque o bem sempre se refere a uma avaliação subjetiva profundamente arraigada na afetividade. Com o auxílio da razão, podemos identificar limites à conduta e, eventualmente, levá-los em conta. Mas certamente é impossível promover uma moralidade ampliada, necessariamente baseada em uma prescrição proativa, contornando o envolvimento do indivíduo. Os desastres ecológicos que estão na frente dos nossos olhos e continuam a se perpetuar para além das proclamações demonstram a incapacidade de ativar atitudes de dedicação moral, ou seja, de chamado à ação sobre o problema. A negligência já é um fracasso ético. A extinção de muitas espécies, não só em lugares exóticos e distantes, mas também nos territórios que habitamos, demonstra o impacto que tem o descaso, a preguiça moral, aquela atitude que não é capaz de nos impelir a uma mudança de rota nos nossos comportamentos. O ser humano não é uma entidade disjunta do rio da vida, porque reconhece em si mesmo predicados não exclusivos e que ele mesmo herdou de entidades que o precederam, consequentemente compreende a própria dependência das redes ecológicas da biosfera. A ciência já demonstra que o comportamento humano é múltiplo e ambíguo, como é a condição humana. Uns se dedicam a ajudar e salvar o próximo, outros egoisticamente se protegem fazendo estoques de alimentos e remédios desnecessários, buscando salvar sua pele em detrimento dos que não têm tal condição. As estratégias institucionais de empresas e organizações também, por sua vez, são diferenciadas, pois enquanto uns se preocupam apenas com os prováveis prejuízos económicos, outros, em minoria, realizam doações de recursos e equipamentos para prevenir e atender as demandas dos hospitais e rede pública de ensino. Enfrentamos neste momento uma crise humanitária aguda, não apenas contra o coronavírus, mas também devido à falta de confiança entre os seres humanos. As guerras estão aí para demonstrar as dificuldades que estamos enfrentando. Para agravar, políticos irresponsáveis minaram deliberadamente a confiança na ciência, nas autoridades públicas e na cooperação internacional e nacional. A epidemia é também consequência do modo de civilização, da forma de vida e da destruição da natureza que praticamos. Se persistirmos nesta lógica e nesta intensidade, estes fenómenos serão mais frequentes e devastadores do que se apresenta agora. Enquanto espécie, como suposta capacidade de usarmos nossa inteligência coletiva em prol do bem comum, é urgente em repensar-se e pensar uma nova forma de viver na Terra. Alguns se negam a aprender com a experiência dos outros e desprezam a colaboração entre nações. Como consequência, estamos enfrentando esta crise desprovida de lideranças, de confiança no outro e de cooperação global. Porém, usualmente repetimos que toda a crise é uma oportunidade de aprendermos algo. Crises ensinam aos que estão abertos a aprender. Movimentos sociais no começo do século XXI apregoavam que, cito, outro mundo é possível.
ao qual acrescentamos que outra ética global é necessária, baseada na cooperação internacional e no compartilhamento de informações científicas confiáveis. Para muitos de nós, este ideal civilizatório é utópico. E é, mas todos precisamos de uma utopia, um novo ideal, comum até porque a atual crise é planetária e atingirá a todos. Ninguém irá salvar-se individualmente. Para uma mudança ampla, esforços globais deverão ser planejados. Porém, concomitante, devemos começar com ações individuais e entre colegas, vizinhos, comunidades locais e regionais, compartilhando solidariedade, cooperação e práticas de altruísmo humano. Evitar o estoque de alimentos, remédios, álcool e máscaras em nossos lares já é uma ação humanitária. O mercado deve evitar a exploração com a elevação dos preços no cenário de crise e calamidade pública. A solução é coletiva e nossa vida será preservada se unirmos esforços da esfera pública, da sociedade, incluindo empresas e comércio, e de cada um de nós. O filósofo Epicuro já alertava que entre os desejos humanos há os que são naturais e necessários, outros que não são nem naturais nem necessários, pois se originam de uma vã opinião. A reflexão filosófica epicurista nos convida a repensar o que é efetivamente essencial e o que é o desejo produzido por um modo de vida alicerçado na vontade egoísta. Nascemos éticos porque a sensibilidade para o bem nos pertence, mas essa intuição para o bem precisa depois de ser traduzida em gestos possíveis, apesar das feridas, das decepções, das derrotas. E às vezes precisa ser renovada, deixando-nos surpreendidos até pelos próprios episódios. A responsabilidade deve ser cultivada, como uma pequena planta da qual é preciso tomar conta. Neste quadro, que papel cabe à educação? A decisão é nossa. A educação é um caminho que aprendemos juntos para fazermos escolhas de governos com legitimidade, liderança, sabedoria e comprometimento com outra ordem mundial, onde o centro sejam as pessoas e não o mercado. Educação para a vida, educação ambiental e educação humanizadora devem anteceder a escolarização para o sucesso individual e profissional. Um dos desafios que ela precisa enfrentar é o modo como ela pode contribuir para a formação moral e ética dos alunos cidadãos. Por isso, é fundamental que seja construída e problematizada a participação do indivíduo na vida pública, o que reflete a consciência de realidades, conflitos, interesses individuais e sociais, o conhecimento de mecanismos de controle e defesa de direitos, a noção dos limites e das possibilidades de ações individuais e coletivas. A educação é um espaço potente para oportunizar a formação de uma sociedade crítica, para que os alunos não apenas absorvam os conteúdos, mas que os modifiquem e coloquem em prática suas opiniões e valores. E que os mesmos contribuam para formar uma sociedade mais digna, justa e ética. Sendo assim, trata-se de defender uma educação escolar que efetivamente possa contribuir para ajudar os indivíduos a reconhecer o outro, respeitando suas diferenças. Em decorrência, é preciso que os professores tenham como preocupação básica a formação integral dos seus alunos com vista ao desenvolvimento de suas autonomias. Portanto, é fundamental que todos os educadores questionem o sentido de suas ações em sua prática pedagógica. Afinal, a ética se ensina de forma isolada como uma disciplina qualquer. Não se ensina de forma isolada como uma disciplina qualquer. Muito pelo contrário, ela avança em todos os componentes curriculares, mostrando-se nas atitudes de todos os indivíduos que a vivenciam. No final do percurso, a Alexandra se interroga, e ao fim e ao cabo interroga todos aqueles que tiveram a felicidade de ler seu livro, sobre o tipo de contribuição que seu trabalho traz para os cursos de pedagogia, bem como o modo como o aluno e a aluna vivenciam a ética na sala de aula e fora dela. Este trabalho da Alexandra constitui uma bela oportunidade para se valorizar a ética em todos os seus desdobramentos.
Com muita perspicácia, ela nos diz que, e eu cito a Alexandra, não existe uma crise ética, mas uma crise da ética. Vês que a ética tem sido debatida sob muitos nomes. Ética do professor, da professora, ética profissional, ética do discurso, ética da solicitude, ética da afetividade, ética da autenticidade, ética da manipulação, ética do comprometimento, ética da alteridade, ética utilitarista, ética deontológica, ética do bem comum, ética dos interesses materiais, entre outras. Fim de citação. Mais ainda, a autora nos oferece uma ocasião propícia para continuar dialogando com valores que dão sentido ao que é humano, preparando caminhos futuros para a superação das mazelas que as sociedades contemporâneas enfrentam. O seu livro constitui, desse modo, uma verdadeira biografia intelectual no seu sentido mais pleno. Alexandra, ao usar o devido rigor investigativo, armado de um consciencioso aparelho conceitual, alcança um grande desafio. Entender sua pesquisa em perfeita sintonia com o espírito de seu tempo. Isto quer dizer o sentido social do momento que estamos vivendo e que ela mesma foi capaz de captar e sintetizar como uma intelectual que luta por uma causa justa. Escrever este texto significa nada mais, nada menos que escrever algo prazeroso e estimulante. Alexandra lembra-nos que estamos inseridos numa realidade muito desafiadora. Ela mostra-nos a cada página o processo de confluência em direção a um amplo debate da educação e da ética, pensadas como caminho necessário para chegar ao verdadeiramente humano. Cabe ao leitor usar as ferramentas oferecidas por esse livro instigante para explorar os caminhos percorridos e as possibilidades do devir dessa estratégia. Muito obrigado. Obrigado, professor Miguel. Já aproveitando da intimidade, né, Alexandra? O professor José de Souza Miguel Lopes, obrigado pelas palavras. E já passo, então, para a nossa autora, Alexandra, dar as suas palavras sobre a obra. Tá bom. Escrever me parece sempre um desafio para todos nós. Como colocar no papel os nossos pensamentos, as nossas ideias que são fruto de estudo, de pesquisa, de dedicação. E eu queria que o livro fosse leve, porque eu me sinto uma pessoa leve. O mundo está imerso sempre em muitos problemas e em muitas dificuldades. E estar aqui hoje é um privilégio para mim. Como o Miguel falou, o mundo está envolto em guerras e a Alexandra está escrevendo sobre a ética, tecendo a cultura e o conhecimento. Então, me empresta o livro, Laurici. O livro é colorido, porque discutir, refletir sobre a ética é colorido. E aí, eu dividi o livro em alguns capítulos. Eu estava contando para vocês dos desenhos do Arlen. Este primeiro desenho aí é a apresentação da obra, onde eu digo quem eu sou e o que eu pretendo com o livro. O que eu pretendo com o livro é essa discussão em torno da ética, constituindo a humanidade, constituindo a sociedade que nós somos. Eu reflito acerca de qual sociedade nós estamos forjando. E aí, lá na introdução, dá licença, Miguel, aqui, o Arlen, pode ficar, o Arlen desenhou uma bússola como um instrumento norteador para o caminho que eu iria percorrer em torno da ética. É neste capítulo que eu apresento
os objetivos e que eu digo qual que é o caminho que eu vou seguir. Esse capítulo se chama Introdução. O capítulo que tem a evolução da máquina fotográfica, espera aí que eu vou colar para eu não falar errado o capítulo que eu mesma escrevi, né? A construção do problema da pesquisa e os caminhos adotados. Qual que é a minha ideia? Eu precisava de instrumentos que fossem capazes de responder os questionamentos que eu mesma me fiz. Por isso que o Arlen desenhou a evolução da máquina fotográfica, a simbolizar esses instrumentos que eu fui procurar. Esses instrumentos que eu procurei, eles dizem da revisão da bibliografia. Por isso que o Miguel disse que eu lancei mão de dados constantes no INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Eu me reportei ao ordenamento jurídico pátrio, para eu poder estabelecer uma relação entre educação, legislação e ética, porque o direito está em tudo. Eu fui na ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, no portal de periódicos da editora Weng e no portal de periódicos da CAPES. Aí, feita essa revisão da literatura, eu fui para o terceiro capítulo, que tem por título Direitos Humanos, Gênero e Raça, Diálogos com a Educação e a Ética. É como se eu estivesse tirando um retrato, a simbolizar que eu comecei a jornada do conhecimento, do meu conhecimento, né? Próximo, Miguel. Pode? Cadê? Posso. Aí, o próximo desenho é um caderno, uma caneta e café. Neste momento, a pandemia bateu na nossa porta, na porta da Casa Mundial. E, num dia, num café da manhã, com o marido, eu falei com ele, eu não sei, eu acho que eu travei na escrita. Minha cabeça está cheia de ideias e eu não sei o que escrever. E, enquanto nós conversávamos, foi como se o Cláudio tivesse estabelecido uma linha de pensamento na minha cabeça. E aí surgiu o quarto capítulo, A Ética e a Formação Docente, Reflexões em Tempos de Pandemia. É neste capítulo que eu vou refletir, por exemplo, sobre a ética utilitarista e a ética deontológica. Eu não vou explicar o que elas são, não. Eu queria que vocês lessem e descobrissem comigo qual ética vocês abraçam, porque, a depender da ética que nós abraçamos, nós forjamos uma sociedade. O café, ele simboliza o fato de que eu escrevo melhor, eu produzo melhor quando eu estou alimentada. E eu acho que é assim com todo mundo. Aí, depois, vem o capítulo 5, que é este desenho, como se eu estivesse segurando uma fita de filme antigo, que a gente nem tem mais, né? Presença da disciplina ética nas instituições de ensino superior. No caminho do conhecimento, eu já tenho uma quantidade boa de retratos, eu já tenho uma quantidade boa de bagagem. Aí vem o capítulo 6, que é a mala cheia. O Arlen desenhou até rodinha, porque, em algum momento, o Arlen não conseguiu acompanhar assim, as minhas descobertas. Ele falou, nossa, você me contou muitas coisas. Ele desenhou a mala. A pesquisa com os alunos e as alunas da FAI. Porque eu queria testar a minha teoria, né? Qual que era a minha teoria? O Miguel disse para nós,
Se a disciplina ética fosse ensinada nas instituições de ensino superior, o pedagogo, porque aí eu tinha que escolher uma instituição de ensino. Então, eu escolhi o curso de pedagogia, porque eu estava fazendo mestrado em educação. É neste capítulo que os alunos e as alunas vão me contar se a disciplina ética faz diferença na formação profissional deles, delas. E eles me disseram, elas me disseram, que faz diferença não só na formação do pedagogo, mas na formação de qualquer profissional. Que deveríamos conversar mais sobre a ética, refletir mais, dialogar mais. E foi neste capítulo que a minha cabeça ficou cheia de perguntas. Por quê? Será que somente a presença da disciplina ou somente a presença de um debate ético seria suficiente para nós? Aí, vindo do mestrado, no ônibus lotado, com o trânsito maravilhoso de BH, eu recostei minha cabeça no vidro e lembrei de Monteiro Lobato. Lembrei das canções que a gente cantava, mãe, quando era criança assistindo TV. Então veio o capítulo 7. Vocês enxergam um mapa formado pelos personagens de Monteiro Lobato? Então, o capítulo se chama As Fronteiras e o Lobato, um exercício de ética. Eu procurei associar ideias de estudiosos, de estudiosas, dos vários ramos do conhecimento com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com possibilidades desses conhecimentos serem levados na sala de aula para crianças pequeninas, para adolescentes e para nós que somos adultos. Então, Oi? Ou crianças grandes. Então, na minha cabeça, se eu tinha uma bússola, um caminho a me nortear, se eu tinha instrumentos, agora eu tenho também um mapa. E o mapa, ele nos garante segurança para o caminho que nós escolhemos traçar. Eu fiz associação com o próprio sítio, o sítio como espaço de vivência, a Dona Benta, tia Anastácia, tio Barnabé e Saci, Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde de Sabugosa e a Cuca. Fica o convite. Aí eu estou com a bússola novamente na mão, em palavras finais. Porque eu me questionei, professor Laurici. Tudo aquilo que eu me propus fazer, as respostas que eu encontrei, elas foram respostas satisfatórias. O fato de eu ter refletido sobre a ética me faz uma pessoa ética. O fato de eu convidar a Márcia à leitura do livro vai ajudar a Márcia a ser uma pessoa mais ética e, afinal de contas, o que é ser ético? E é neste capítulo, traçando, então, novos caminhos, novos rumos, que eu me recordei de um poema que eu citei lá na introdução, Os Estatutos do Homem, de Tiago Melo, de 1964. Tiago não conta para nós, Tiago Melo não conta se esses estatutos do homem estão direcionados a todos os homens que a humanidade conhece, ou se esses estatutos estão direcionados à mulher. Ou se eu posso entender que os estatutos do homem dizem de estatutos para a humanidade. Mas olha só que interessante. Aí eu vou ler aqui para eu não esquecer a ordem. O Tiago de Mello, ele diz
maior, do esforço por uma humanidade, pela felicidade, pela verdade, pela claridade, pela beleza, pela confiança, pela justiça, pelo amor, pelo trabalho, pelo poder que defende o direito fraternal e, por fim, um esforço pela liberdade. É uma ode aos valores humanos. Então, eu gostaria de convidar a todas e a todos para substituirmos a palavra liberdade pela palavra ética, no final do poema, e lermos juntos. Fica proibido o uso da palavra ética, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a ética será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Alexandra, mais uma vez, parabéns pela obra, né? Enfim, sua exposição, eu fiquei empolgado com a exposição, que eu fui lembrando das partes do livro e realmente muito interessante, está de parabéns. Já passando a palavra de imediato, então, ao nosso professor Laurici Wagner Gomes, para a sua abordagem, né, para a sua fala. Bom, boa tarde para todas e todos. Queria destacar mais uma vez a alegria que eu sinto, né, de estar aqui, a convite da Alexandra, né, compondo essa mesa com os demais, e, principalmente, né, uma alegria grande por sentir que um trabalho acadêmico dentro de uma pós-graduação, que, infelizmente, muitas vezes fica nas bibliotecas, né, ou hoje nas bibliotecas online e tal, circula em forma de livro e amplia sua discussão para além dos muros da universidade, né? Gostaria de saudar meus colegas, vou chamar de colegas, porque o filósofo, né, vamos lembrar que filosófos, né, filósofo não é um sábio, né, o sábio se diz sófos, e o filósofo é um amigo dos sábios, portanto, chamo vocês de amigos porque considero vocês muito mais sábios do que eu, né? Eu sou simplesmente uma pessoa que, onde tem sábios, eu procuro aprender e vou, né, sempre querer participar dessas conversas. Bom, gostaria de saudar imensamente Miguel. Você não sabe a alegria que eu estou sentindo de te ver aqui. Miguel é meu colega, né, da pós-graduação, do mestrado, de tanto tempo na Faculdade de Educação. Eu estou na Faculdade de Educação há 20 anos, né? E o Miguel foi meu companheiro da disciplina de Educação e Formação Humana no mestrado, e a gente compartilhou momentos de reflexões com os nossos estudantes, assim, maravilhosos. Então, me sinto muito alegre de estar aqui dividindo essa mesa com você hoje, né? Bom, é interessante, Alexandra, pensar que eu estou dentro desse seu livro, né? Porque eu dou aula de uma disciplina que você estudou, né? Durante muito tempo eu ministrei a disciplina, né, estudos filosóficos, né, a ética na formação do educador, que é uma disciplina que você observou. E é uma disciplina extremamente desafiadora, né? Porque o tema da ética é um tema muito antigo, né? Ela surge numa sociedade muito diferente da nossa, né? O termo ética, como vocês sabem, é um termo grego, né? E quando ela aparece na obra aristotélica, né, do filósofo Aristóteles, por volta do século IV a.C., ela aparece como um adjetivo que qualificava um tipo de saber, que era diferente do saber teórico, vamos dizer assim, um saber contemplativo, que buscava entender as leis que regem a realidade, e também se diferenciava do saber que os gregos chamam de saber poético, que vinha da poiesis, que era aquele saber que está ligado à produção de alguma coisa.
É um saber que leva a um produto, né? Quando você fala assim, o produto final. Qual que é o produto final de sua tese? Quando começou da filosofia, eu fico arrepiado, né? Mas assim, como o filósofo, né, pode produzir alguma coisa nesse sentido? E é interessante observar que já na Grécia Antiga, esse problema de como ensinar a ética já aparece, né? Na obra platônica, uma questão interessante, Platão, mestre de Aristóteles, né? E Aristóteles, como um bom discípulo, rompeu com os pilares básicos do pensamento platônico, né? Isso que é um bom discípulo, né? Quando, né, consegue ver de outra forma, vamos dizer assim, né? E o Platão já refletia, né? Como que é possível ensinar a virtude, né? Porque a ética antiga é uma ética que está preocupada com aquilo que o grego chama de arete. O que é arete? Arete pode ser traduzida por virtude, pode ser pensada também como excelência. E a educação grega se volta muito a essa questão. Como sermos melhores do que somos, né? Como sermos excelentes, né, no que fazemos, inclusive no plano moral. E ele estava olhando lá, o Platão estava olhando para os sofistas, que eram os professores da época, como que eles estavam ensinando as virtudes necessárias para a cidade, né? Porque, tanto para o nascimento da filosofia como para o nascimento da ética, a experiência da cidade, que o grego diz polis, né? Cidade-estado, onde vem o termo política, como viver na cidade, que era uma experiência social diferente, que era conviver com a diferença, conviver com pessoas que pensam diferentes, né? E como que os sofistas, que eram os professores da época, estavam ensinando a virtude, né? E os sofistas, como vocês sabem, passou para a tradição como mestres da retórica, né? Mestres da arte de compor discursos, né? E uma das questões de Platão seria que os sofistas estavam pensando simplesmente no interesse pelo poder, a ideia de convencer o outro, né? A ideia de persuadir. E a persuasão e o convencimento numa sociedade política, a gente sabe, né? É muito importante. Lógico que os oradores gregos eram bem diferentes dos oradores do nosso Congresso Nacional, assim, né, em grande parte, né? Então, o Platão, e com seu mestre, né, Sócrates, né, estava preocupado, entre outros aspectos, será que ensinar a virtude, né, ela deve passar pelo mesmo crivo da forma de educação que os sofistas pensam, né? Será que uma pessoa, para ser virtuosa, para agir bem, para agir de maneira excelente no plano moral, é aquela que deve ser convencida, persuadida de uma determinada forma de agir? Aí, inspirado em Sócrates, né? Vocês devem, talvez, já ter ouvido falar, né? O Sócrates desenvolve uma pedagogia peculiar, né? Que é um mestre que ensina porque expõe para o outro, que é um ser ignorante, né? O Sócrates nos apresenta o valor da ignorância, né? Saber que nada sabemos. E, ao fazer isso, ele desenvolve um método de perguntas, né? Ele começa a perguntar uma série de questões para o seu interlocutor, e a ideia é fazer o interlocutor mergulhar dentro de si mesmo, né? Num processo de autoexame. Então, ele coloca uma coisa interessante já desde o início, que para chegarmos à virtude, inclusive para agirmos da melhor forma possível, inclusive num plano moral, nós precisamos nos autoexaminar. Nós precisamos avaliar os nossos próprios valores, avaliar as nossas próprias crenças, avaliar as nossas próprias verdades, para poder ser melhores do que somos. Por isso, ele refutava, né, a posição sofística. E Aristóteles, então, que foi discípulo de Platão, quando ele está pensando a ética, ele faz questão de pontuar que a ética é um saber prático. A ética não é um saber teórico, não é lendo livros, por mais bem intencionados, né, Alexandre, como o seu e como o do próprio Aristóteles, né? Não é lendo livros, por melhor que seja, e que importante né, discutindo os conceitos da ética, que nós nos tornamos um sujeito virtuoso. E essa teoria, essa reflexão, ela deve se desdobrar num tipo de vida, num modo prático de viver, né? Então, surge um primeiro problema, né? Porque filósofo, né? O filósofo, ele cria problemas, né? Onde ele vai, o objetivo dele é criar problemas. Mas problemas nos levam a pensar. Então, um primeiro problema
que eu acho interessante, né, quando você discute, por exemplo, ética e educação, é pensar que tipo de educação seria necessário para uma formação ética. Será que seria essa de somente uma educação teórica, discursiva? Então, a primeira questão. Uma segunda que eu gostaria de pontuar, um segundo problema, vamos dizer assim, está girando um pouco na órbita da modernidade, que ainda, apesar de tudo, né, está presente entre nós, que é o tema um tema clássico, né, que vai estar presente em Rousseau, Hobbes, Locke, Kant, né, que eu gostaria de falar um pouquinho só, que é o tema da cisão entre o indivíduo e a sociedade. Para o grego, só há individualidade a partir da cidade, né? Essa ideia de indivíduo moderno, com gosto próprio, subjetivo, né? É uma construção moderna, né? O Aristóteles diz na República, Aristóteles diz na Política, que quando o indivíduo é autossuficiente, não depende da cidade, não depende do outro, ou ele é um deus, ou ele é um animal, mas humano ele não é, né? Mas nós temos uma outra concepção de individualidade, né? E é interessante observar, Alexandre, que um dos principais conceitos que envolve tanto o campo da educação como o campo da ética na modernidade, que é um conceito moderno, está presente desde sempre, é o conceito de autonomia. E se a gente for ler, por exemplo, autonomia dentro, por exemplo, do pensamento de Rousseau, pensar o contrato social, pensar o que o Kant chama de esclarecimento, né, o imperativo categórico, eu não vou entrar nessas questões, obviamente, mas, assim, há uma tentativa, por exemplo, em Kant, para mim é bem clara, de conciliar as exigências da vida social com a vontade individual. E em Kant é muito interessante, né, nesse diálogo com o direito, né, pensar na ideia de lei, né? O Kant tenta fazer um esforço muito grande, a partir da razão, conciliar a lei universal com a vontade. Ele tem toda uma construção lá que é interessante visitar, mas não é fácil, né, de pensar o seguinte: nós só somos livres, né, só há liberdade quando a gente agir de acordo com uma lei, né, com uma lei universal, né, e não de acordo com o que ele chama de inclinações, né? Que é inclinação? É quando a gente age a partir de uma faculdade de desejar, onde a gente é capturado pela sensação que os objetos nos dão. Aí nós não somos livres, né? Então, é uma discussão interessante e ela vai ganhar várias perspectivas. Por exemplo, Nietzsche, que é um filósofo que eu estudo há muito tempo, ele vai problematizar essa ideia de autonomia kantiana e problematizar a ideia de que podemos ser livres da forma como Kant pensa, né? Essa ideia do Kant de agir de acordo com uma razão universal não seria uma saída para a liberdade. E aí é interessante, né, quando ele pensa, por exemplo, se existe uma autonomia no pensamento nietzschiano, ela está ligada a uma certa formação para a singularidade, né? Autônomo seria aquele que vive de acordo com uma lei fundamental que está ligada à sua própria trajetória, né? E aí é interessante pensar que os educadores são aqueles que mostram a nós, lançando um olhar para a nossa vida, para a nossa trajetória, sobre o que a gente ama, o que nos faz feliz, como foi até então a nossa vida prática, inclusive, o que fizemos na nossa vida até então, né? E aí tem um pensamento, que é uma experiência de pensamento, assim como o imperativo categórico kantiano, há uma experiência de pensamento em Nietzsche muito interessante, que se articula com essa questão da ética, que é muito conhecido, né? Que é o pensamento do eterno retorno, que o Nietzsche vai dizer: imagine vocês, né, na solitária solidão de cada um de nós, aparecesse um demônio que dissesse o seguinte para vocês: sua vida, tal como você viveu até agora, na mesma sequência e ordem, se repetirá eternamente. Nada de novo acontecerá, né? O que você faria? Demonizaria esse demônio ou acharia isso a coisa mais linda? Ou seja, divinizaria esse demônio, né? Então, a questão colocada aí é que a ética nietzschiana é uma ética da afirmação da vida.
Nós só somos o que somos porque vivemos as coisas que vivemos da forma como vivemos. Então, a ética aqui ganha uma outra perspectiva, que seria o seguinte: como sair aí por essa porta, né? Como a gente vai agir a partir de então, sabendo que aquilo que faremos a partir de então se repetirá eternamente na mesma ordem e sequência, né? Então, é uma ética que tem a ver com a singularidade. E, para encerrar, Alexandre, para não me estender demais, eu queria pontuar um terceiro problema, né? Que, para mim, é muito interessante, que é um problema que eu vou aqui dialogar um pouquinho com um filósofo, que morreu, inclusive, no ano passado, que é o Ernesto Tugendhat, que escreveu um livro chamado Lições sobre Ética, e eu acho que o que ele coloca lá é muito interessante e muito significativo para esse mundo que a gente está contemporâneo. Ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar que essa nossa situação hoje, no plano da ética, é uma situação de desorientação e uma possibilidade de abertura. É uma desorientação porque os fundamentos dos nossos juízos morais, como que a gente explica e justifica as nossas crenças morais, nós sempre buscamos na religião. E isso tem um sentido, né? Porque os juízos morais não são juízos empíricos, né? São juízos de princípio. E ele está pegando uma terminologia kantiana. Por exemplo, quando a gente fala assim, né? Qual a nossa posição moral com respeito à tortura, né? Alguém poderia falar assim: eu nunca torturei na vida, eu tenho que fazer essa experiência primeiro, para saber o que eu sinto, para saber como que eu me posiciono em relação a isso. Isso é um absurdo, né? Por quê? A posição com relação à ética é uma posição de princípio, né? Ela não é posterior a uma experiência empírica, né? Por exemplo, eu nunca matei ninguém, né? Mas, assim, qual que é a posição diante disso? Não sei, eu preciso primeiro matar alguém para saber qual é a minha posição diante. Não matarás, né, gente? Está lá, por exemplo, nos mandamentos, e os mandamentos não têm nota de rodapé, né? Em caso de... é um imperativo, né? O problema que o Tugendhat coloca é que nós não temos mais uma ancoragem na religião para fundamentar esses juízos de maneira a priori. Porque esses juízos morais, pelo menos se a gente pensar de acordo com a tradição, eles têm que ter uma pretensão de uma validade universal, ele tem que valer para todos nós, né? Por exemplo, o não matarás não pode valer só para aquele que é cristão, né? Ele tem que ter uma extensividade, né? E aí uma questão interessante é como que eu vou validar os meus juízos morais na sociedade contemporânea perante outras crenças morais, perante outras religiões, perante o não crente, por exemplo. E ele vai dizer que o Kant tentou fazer isso através da crença numa razão universal formal, mas não tem a força para motivar as pessoas a agirem. E aí coloca uma questão interessante, Alexandre, que é o seguinte, que como uma tarefa fundamental, nós precisamos aprender a discutir as nossas posições morais perante outras posições morais. E aí é interessante a gente pensar na educação, porque é um tema extremamente atual, é pensar o seguinte: como é que nós estamos discutindo na esfera pública, política, as questões morais? A gente está vendo aí, na política, como as questões morais aparecem orientando ações políticas cada vez mais. O Congresso Nacional está aí para colocar. Vou só terminar com 2 exemplos, inclusive que o Tugendhat suscita. Por exemplo, o problema do aborto, né? Um problema que a gente tem discutido e tudo mais. Aí você tem lá uma série de estudos, uma série de pesquisas, né, dados, dizendo que quem morre nas clínicas, né, abortando são as mulheres pobres, pretas, né, é a periferia. Você tem muitos dados, muitas pesquisas que mostram que nós temos que ter uma outra política de aborto, né, no Brasil. Mas, por outro lado, você encontra uma camada, né, da população que pensam esse tema do quê? De forma moral. E se a moral é um juízo de princípio e não empírico, significa o quê? Que não adianta a gente ficar apresentando dados, não adianta a gente ficar apresentando pesquisas, por mais enfáticos que isso, né, importante que isso seja, porque não é um juízo
a posteriori, não é um juízo empírico, mas um juízo de princípio. Da mesma forma com as drogas. Está aí o Congresso Nacional, na hora do dia, discutindo essa questão do POD. A gente pode apresentar diversos estudos que mostram a falência da guerra contra as drogas, como que essa guerra contra as drogas serviu no Brasil para enquadrar, para encarcerar a população periférica, pobre. E a gente pode mostrar como isso ampliou a violência e não resolveu o problema das drogas. Mas nós vamos ter uma camada da população que vai olhar para esse tema sobre uma perspectiva moral. Isso significa que eles vão se posicionar diante disso a partir de princípios. Então, até que ponto é possível avançar nessa discussão? Então, eu acho essa uma questão muito importante. Nós estamos, então, numa encruzilhada. Ou nós conseguimos, a gente vai poder pensar, e eu acho que o plano da educação é interessante para isso, ou nós avançamos na maneira como nós discutimos as nossas posições morais, ou então nós vamos ter um horizonte de um fundamentalismo exacerbado, que são os grupos que não estão abertos a discutir posições morais. Por um lado, a gente se vincula a argumentos científicos, que são importantes e são verdadeiros, mas esse debate não avança. Por outro lado, o avanço dos fundamentalismos. Portanto, o Tungendar, com essa discussão acerca do problema moral, acho que ele coloca como uma tarefa muito importante, eu acho que a escola pode realizar isso, nos ensinar ou nos possibilitar, no terreno plural, que é uma sala de aula, por exemplo, a aprender a discutir os nossos posicionamentos morais. E talvez isso seja uma exigência ética muito significativa. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Laurici, pelos problemas. Já estou aqui refletindo já muita coisa, muito interessante e rica a sua abordagem sobre o tema. E já passo, então, a palavra à nossa colega Bruna Fará Pinto Coelho. Boa tarde, cumprimento todos aqui presentes e a banca na pessoa do Dr. Gesser Gonçalves Pacheco, juiz titular da Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte, onde eu trabalho, e também do Dr. Washington Timóteo Teixeira Neto, com quem também eu tive a oportunidade de trabalhar no ano passado. Eu quero agradecer a Alexandra imensamente pelo convite para participar desse momento tão especial na sua vida, que é o lançamento desse livro. Eu fiquei muito honrada e muito feliz com o convite. Muito obrigada de coração. Eu pude acompanhar a trajetória da Alexandra enquanto ela estava cursando as aulas no mestrado, e ela sempre foi uma servidora extremamente comprometida e responsável com suas atribuições na secretaria, e, da mesma forma, ela se mostrou extremamente comprometida com o trabalho do mestrado, tanto que sua pesquisa está resultando na publicação do seu livro, que já aconteceu há um ano, Alexandra? E hoje aqui na Escola Judicial, sendo reconhecida pelo nosso tribunal, de uma maneira tão especial. Parabéns. O tema escolhido pela Alexandra, que é a ética tecendo a cultura e o conhecimento, espelha o seu comportamento no dia a dia. A Alexandra é uma pessoa extremamente preocupada com o próximo, com o bem-estar do coletivo. Ela é preocupada com as partes nas audiências. Ao fazer um atendimento telefônico, ela se preocupa se a parte que está ali do outro lado conseguiu entender o que ela quis explicar. Ela se certifica que a parte entendeu o que ela quis explicar. E isso é uma contribuição muito valiosa para a secretaria. Então, o livro realmente reflete o que a Alexandra é. E 2 pontos do livro que mais me chamaram a atenção, que eu até comentei com a Alexandra essa semana. Primeiro, foi a abordagem clara e objetiva com a qual ela abordou o tema ético, que me propiciou uma leitura super fácil e agradável. E segundo, foi o 7º capítulo, que é intitulado As Fronteiras e o Lobato, um exercício da ética, porque ela aborda a forma como a ética deve ser ensinada para crianças e para adolescentes. Eu sou mãe de um menino de 4 anos e ele está no ensino infantil. E eu percebo que as crianças, desde muito pequenas, desde que o Anderson tem 1 ano de idade,
Eles são puros, mas eles já passam por conflitos com os amiguinhos da escola. E aí, então, como seria importante que, diante desses conflitos, a professora, o educador, abordasse os ensinamentos da ética, né? Como seria importante ensinar para essas crianças valores como acolhimento ao próximo, preocupação com o coletivo, fazer o bem, não excluir um amiguinho, não apenas numa situação para remediar os conflitos que já aconteceram, porque isso acontece na escola. Quando tem um conflito, eles remediam, ensinam, mas sim ensinar para essas crianças em aulas semanais, de uma forma lúdica, como abordada, né, na leitura lá do livro do Lobato, né? E eu quero terminar aqui minha fala, que é curta, é breve, mas é com muito carinho e amor, porque eu também te tenho como muito amiga de coração. E é uma frase do livro da Alexandra que eu acho que reflete o ensinamento que ela quis nos passar no livro. A ética como porta aberta da possibilidade do ensino de melhores condutas, a fim de que crianças, adolescentes, adultos e idosos possam melhor viver no planeta Terra, em bases de fraternidade, solidariedade e respeito mútuo. Parabéns, Alexandra, e parabéns também para a Escola Judicial por esse projeto Leis e Letras. Obrigada. Muito obrigado, Bruna. A Bruna me lembrou, inclusive, de uma abordagem interessante, porque eu também sou pai de duas pequenas, uma de 9 e uma de 6 anos. E esse pensamento da ética na pedagogia, enfim, me levou a lembrar também de algumas situações dentro de casa, né? O quão é interessante os conflitos que você mencionou, a exposição ao conflito. Ao invés de a gente blindar a criança e o adolescente, a gente tem que, ela vai estar exposta, não tem como proteger. E isso não é, o conflito por si só não é negativo. A abordagem que nós faremos a partir do conflito é que é determinante para o resultado que a gente quer, que é o melhor desenvolvimento possível para a criança. E isso com o tema que a Alexandra nos brindou, né, no livro dela, com a ética, tecendo a cultura e o conhecimento. Bom, já passo a palavra, então, ao meu colega Gesser Gonçalves Pacheco, para sua exposição, Gesser. Bom, não chega a ser uma exposição, não, mas vamos lá. Inicialmente, senhoras e senhores, boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui a convite da nossa ilustre autora dessa obra fantástica, Ética, Tecendo a Cultura e o Conhecimento. Eu fiquei por último, porque, na verdade, eu sou o patinho feio dessa turma aqui, eu sou um estranho no ninho. Aqui só tem gente erudita, gente culta, gente doutora, mestre, né? Eu sou um reles bacharel em Direito, formado pela PUC-MG, em 1989. Fui aluno da Carmen Lúcia Antunes Rocha, durante um ano inteiro, 1989. Deu aula para mim de Direito Administrativo, não só para mim, obviamente, mas para a turma toda, que se formou em dezembro de 1989. Né? Fui aluno de vários colegas juízes do trabalho, fui aluno do Alaor Satuf Rezende, que dá nome àquela sala lá da Amatra, fui aluno dele. Fui aluno do João Bosco Pinto Lara, fui aluno do Cássio Gonçalves, que foi deputado federal pelo MDB na década de 70, 80. Cássio Gonçalves, sou juiz do trabalho, fui aluno dele. Quem deveria estar aqui é a minha esposa, que é da área de educação. Ela é doutora em educação pela FAI-UFMG, na linha de História da Educação. Não sei se vocês conhecem Luciano Mendes de Faria Filho, que foi o orientador dela. A minha esposa se chama Carla Simone Chamon, que está lá no Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, e é a diretora-geral daquela grande instituição, para minha vaidade, porque ela é a primeira diretora-geral do Cefet em 103 anos de história da instituição. Lida lá com engenheiros, né, de todas as áreas, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro civil, né, e pessoal da área de TI, tecnologia da informação. Ela, que não entende nada, nem de celular, nem de computador, está lá no meio desse povo. Né? E por quê? Porque ela é da área da educação, ela não é uma tecnóloga ou uma versada em tecnologia, mas é alguém que se formou
assim como os doutores e mestres aqui presentes, numa faculdade de educação. E escreveu na sua tese de doutorado sobre uma educadora também. Então, quem deveria estar aqui no meu lugar é minha esposa. Bom, o doutor falou... Doutor, né? Sim, falou de Arité. Deve ser uma palavra irmã gêmea, que tem a ver com Aristo, né? De aristocracia. Né? Aristocracia, o governo dos melhores. Né? Acho que Platão não gostava muito dessa ideia de democracia, não. Ele era um aristocrata. Né? Ele achava que quem tinha que estar no poder eram os melhores da sociedade. Nada de ceder poder para o povo, para o populacho. Né? É o que até onde eu me lembro das minhas leituras, era mais ou menos assim. Né? E o que a gente chama de aristocracia é o que podemos chamar hoje de meritocracia. Né? Existe hoje uma crítica muito forte contra a chamada meritocracia, mas a gente tem que relativizar essa crítica, porque a universidade, por exemplo, a universidade é toda ela meritocrática. Né? Os senhores são mestres e doutores porque mereceram essa titulação. Né? Defenderam suas teses, suas dissertações com brilho, né? Com ênfase, com conhecimento de causa. Então, a universidade é meritocrática. O serviço público ele tem que ser meritocrático. Né? Senão, não precisa de concurso público. Né? Você faz concurso público, publica um edital, aplica a prova para que os melhores sejam selecionados, aprovados e empossados no cargo público. Então, essa crítica à meritocracia tem que ser relativizada. Agora, é lógico para que essa meritocracia ela tem que abrir espaço para várias pessoas. Né? Você tem que melhorar a educação, né? Você tem que ampliar, né? O leque de pessoas que tenham acesso a essas instituições meritocráticas. Né? E aí sou a favor, sim, das cotas, a favor de mecanismos, né, de melhoria do acesso a essa população, a esses segmentos da sociedade, na universidade, no serviço público, etc. Né? Então, eu fico aqui rendido ao brilho e à erudição dessa mesa tão ilustre. Você é mestrando, né, Washington? Bruna também é mestranda? Não? Pensei que sim, mas não é, tudo bem. Bom, pensei que fosse. Mas é isso. Fui aluno da Carmen Lúcia, como eu já disse. Né? Não sei se vocês gostam ou não dela, né? Aprovam ou não a atuação dela no Supremo, mas, como professora, ela foi muito boa, muito zelosa, e a didática dela era boa. E também sou muito grato aos meus colegas, depois colegas de magistratura, que foram meus professores lá na PUC. Né? Então, creio que eu bebi de boas fontes para a minha formação. Né? Infelizmente, a minha vida foi tomando um rumo que eu não pude seguir a carreira acadêmica. Né? Parei no bacharelado, mas eu me realizo na minha esposa, que tem essa carreira aí na academia e no Cefet. Né? Minha querida Alexandra, né? Hoje o dia é seu, Alexandra. Alexandra, não tem ninguém melhor para organizar uma audiência do que a Alexandra. Né? O pessoal respeita mais a Alexandra em sala de audiência do que a mim. Né? Quando o barraco está armado, a confusão está armada, eu costumo sair, vou tomar um café, vou ao banheiro. Quando eu volto, está tudo em paz, tudo organizado. Né? A Alexandra até já propõe um acordo, né? Interpela as partes para fazer acordo. Então, ela é uma pessoa assim, fantástica, tem um senso de organização, uma racionalidade, uma objetividade fantástica. E parabéns, Alexandra, por essa obra. Viu? Você
agora é uma das minhas mentoras, né? Uma das minhas fontes de saber e de erudição. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Jesse. Complementando aí, dando sequência à sua última fala, de fato, a Alexandra, até brinquei mais cedo que ela tem a licença poética que o juiz não tem, né? De dar algumas dicas ali que a gente não pode, senão a gente estaria prejulgando o processo, que é proibido. Até né? uns puxões de orelha ela dá, né? Então, de fato, a Alexandra ela domina a sala de audiência. Eu sempre disse que a sala de audiência é um trabalho em dupla, não é um trabalho de juiz, é um trabalho em dupla, porque aquilo se desenvolve de uma forma tranquila se houver uma boa sintonia entre o juiz e o secretário de audiência. Né? E isso, felizmente, lá na Quinta Vara, na minha passagem no ano passado, lá praticamente o ano todo, né? Deu super certo, porque você é competente no que faz, domina, tem sensibilidade, age de forma ética, né? No seu trabalho lá no tribunal. Eu sou testemunha, tá? Testemunha ocular. Bom, já caminhamos aqui para o nosso desfecho, né? Eu queria, Alexandra, lembrar de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele tem um livro, né, do Qual é a Tua Obra? E é uma reflexão para a vida. Claro que hoje a gente tem uma obra que está na tela, né? Mas eu tenho certeza que a sua obra é tudo isso e mais um pouco, né? Então, te parabenizar mais uma vez pela sua obra, que não se resume ao livro, tá? Para aquilo que você está deixando para a posteridade, porque, como o professor Laurici disse no começo, a academia produz conhecimento, mas muitas vezes fica no cantinho da biblioteca, né? Muitos até nem publicam, né? Muitos mestrandos e doutorandos não publicam. Então, o fato da gente estar aqui celebrando essa publicação é importante não só para você, como eu disse, mas para a sua família, né? Claro, para os amigos. Eu gostei dessa do amigos, viu? Somos amigos. Para a sociedade como um todo, para a escola judicial, porque é um espaço que a gente precisa realmente ocupar, e é importante para tudo, para a vida. Né? Parabéns pela sua obra, Alexandra. Encerramos. Se alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração. Bom, então acho que podemos encerrar. E lá fora, na saída do auditório, tem um cafezinho, um lanche para a gente bater um papo. Muito obrigado.